bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui entrando para esse nosso estudo. Hoje, salvo engano, é o nosso terceiro estudo desse propósito que nós colocamos de estudar os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, hoje nós vamos conversar sobre um dos princípios, sobre o espírito. Nós já fizemos o primeiro encontro falando sobre Deus, depois tivemos um outro encontro falando sobre Jesus, e hoje um outro princípio fundamental, sem o qual não há o pensamento espírita, que é sobre justamente o espírito. E aí entra um aspecto até interessante, que é o próprio termo, né, espiritismo. Kardec, quando propôs esse termo, já dissemos isso aqui em outras lives, Kardec, quando propôs esse termo, ele disse que construiria a palavra espiritismo, criando, não, obviamente, essa palavra a partir do radical spirit, que significava justamente o espírito, que é o radical da palavra espiritualismo, espiritual, e acrescentou o prefixo, ou melhor dizendo, o sufixo ismo, ou seja, spirit mais ismo, espiritismo, quer dizer que aquele sufixo ismo ele remetia ao radical da palavra. E o radical era espírito. Então, espiritismo significa próprio dos espíritos, próprio do espírito. Com isso, Kardec quis nos colocar claramente que a ideia para o espiritismo era justamente a doutrina dos espíritos e não a doutrina dele, Kardec. Então, Kardec, ele não foi o criador do espiritismo. O espiritismo foi criado pelos espíritos. Kardec codificou essa estrutura, Kardec colocou dentro de uma ordem lógica essa estrutura trazida pelos espíritos. Então, a doutrina que trouxe foram os espíritos. Kardec a codifica, Kardec a coloca em códigos inteligíveis e nos trouxe esse ensinamento dos espíritos. Por isso, a palavra espiritismo, doutrina dos espíritos. Então, não é uma doutrina de Kardec. Foi codificada por Kardec, foi organizada por Kardec, ou melhor dizendo, foram organizados por Kardec os ensinos trazidos pelos espíritos. Por isso, não há espiritismo sem espíritos. Não há como falarmos do espiritismo sem que falemos do espírito. E justamente aí é o ponto, ou justamente esse é o ponto que nós conversaremos hoje. O espírito. Se nós olharmos na questão 76 aqui do Livro dos Espíritos, nós veremos Kardec perguntando aos benfeitores espirituais que definição pode se dar dos espíritos. Essa é a pergunta feita por Kardec. Que definição pode se dar dos espíritos? E os espíritos respondem a Kardec: são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo dentro e fora da matéria. Então, observemos essa definição dada pelos espíritos. Perguntou Kardec que definição pode se dar dos espíritos. Questão 76 do Livro dos Espíritos. E Kardec, então, e os espíritos, então, respondem a Kardec: são os seres inteligentes da criação. É importante nós ajustarmos bem ou entendermos bem essa definição dos espíritos. Eles dizem são os seres, ou seja, o espírito é um ser, entendendo como ser aquele que tem a individualidade, reconhece a sua individualidade e tem consciência da sua individualidade. Isso é um ser. Então, o espírito, ele é uma individualidade e tem consciência da sua própria individualidade. Então, ele é um ser integral, ele é um ser pensante, ele é um ser inteligente.
Daí vem o adjetivo aplicado à definição de ser, ou seja, são os seres inteligentes da criação. Povoa o universo dentro e fora da matéria. Então aqui nós já temos uma outra característica, mostrando que os espíritos podem estar numa situação material e podem estar numa situação fora da matéria, entendendo por matéria essa estrutura que vivemos aqui no mundo físico, que nós chamamos de mundo material. Então, esse é um ponto da definição trazida pelos espíritos sobre o que é, ou melhor dizendo, sobre a definição, melhor dizendo, qual a definição dada aos espíritos. Então, vamos lá. São seres, ou seja, seres inteligentes, seres conscientes da sua individualidade, têm pensamento contínuo, têm raciocínio lógico, esse é o espírito. E ao mesmo tempo inteligente, ou seja, há uma elucubração mental, há uma coordenação mental, há uma consciência desenvolvida. E eles dizem seres inteligentes da criação. Quando dizem seres inteligentes da criação, estão nos dizendo então que o espírito foi criado, que o espírito é criado, não é algo que apareceu do nada. Então são seres inteligentes da criação. E quando diz da criação, está se substantivando a palavra criação, a criação, da criação. E o que significa esse substantivo, né, colocado, criação? Significa justamente a figura divina, Deus. Então, em outras palavras, pode-se dizer que são seres inteligentes criados por Deus, porque aqui está numa forma substantivada, claramente substantivada. Então, é importante nós entendermos isso. É importante nós extrairmos do texto o sentido que o texto nos traz. E o sentido nos traz justamente isso. Primeiro, que os espíritos são seres, que os espíritos são inteligentes e que os espíritos foram criados, e criados, obviamente, pelo Criador, leia-se Deus. Então, são seres divinizados. Por que eu digo divinizados? Porque foram criados pela divindade. É importante nós entendermos isso. É importante nós percebermos esse aspecto da divinização dos espíritos. E aí já vou um pouco usar, eu vou mudar um pouco a expressão e usar de uma silepse, uma figura de linguagem. Os espíritos somos seres inteligentes da criação. É importante nós colocarmos nessa forma de silepse, porque nós somos espíritos. Então, não é uma construção gramatical incorreta, é uma figura de linguagem chamada silepse, que nós usamos para dizer os espíritos somos, porque eu sou espírito, vocês são espíritos. Então, nós somos espíritos. Daí, então, dizer os espíritos somos os seres inteligentes da criação, e na sequência da resposta, povoa o universo dentro e fora da matéria. Significa, então, que somos espíritos. No nosso caso, estamos na matéria e há outros espíritos que estão fora da matéria, entendendo como matéria, para fins didáticos, essa estrutura material, essa estrutura corporal que nós estamos aqui utilizando. Então, por isso dizer os espíritos somos seres inteligentes e estamos nós na matéria e outros fora da matéria. É interessantíssima essa definição. É importantíssimo que nós entendamos essa definição. E aí, é importante nós fazermos algumas analogias. Antes disso, até, precisamos observar uma outra questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 23. Eu estou aqui, só fazendo um parêntese, eu estou pelo YouTube, estou aqui pelo Instagram, então, vezes há que o olhar fica difuso, porque estou olhando para uma tela aqui do Instagram, estou olhando agora para uma tela daqui do YouTube. Então, por isso dá essa diferença, e vez ou outra eu tento ler o que os que estão conosco aqui escrevem. Pode ser que eu não consiga, porque eu estou aqui pelo celular,
e aí acaba que as escritas ficam pequenas e o olhar aqui já não está muito acurado para poder ler as letras pequenas. Então me desculpe, vão passar várias mensagens aí que eu não vou conseguir ler aqui com a nossa turma do Instagram, tá certo? Voltando, então eu disse que é preciso que nós percebamos uma outra questão, a questão de número 23, também do Livro dos Espíritos, porque a questão 23 tem uma pergunta muito semelhante a essa pergunta da questão 76. A questão 23, ou na questão 23, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o que é o espírito? O que é o espírito? Olha que coisa interessante. Questão 23, o que é o espírito? Questão 76, que definição pode se dar dos espíritos? Aparentemente, a mesma pergunta. Questão 23, que é o espírito? Questão 76, que definição pode se dar dos espíritos? Então, aparentemente, são as mesmas perguntas, mas não são. Se olharmos a forma gráfica da questão 23, a palavra espírito está escrita com E minúsculo, a letra E minúsculo. Se olharmos a questão 76, a palavra espírito está escrita com E maiúsculo, a letra E maiúscula. Isso significa que há uma característica gráfica diferente. E essa característica gráfica diferente, ela confere à pergunta um outro sentido. A questão 23, ou na questão 23, quando Kardec pergunta sobre o que é o espírito, ele está perguntando sobre o elemento geral do universo chamado espírito. Porque dizem os espíritos que há dois elementos no universo, espírito e matéria, e acima deles, Deus, o que forma, dizem os espíritos, a trindade universal, ou seja, espírito e matéria e acima Deus. Então, quando se perguntou na questão 23, se perguntou sobre essa essência do universo, sobre esse elemento geral do universo. Por isso com E minúsculo. Por isso a questão está com E minúsculo. Kardec perguntou o que é espírito. E eles responderam: princípio inteligente do universo. Vejamos, a resposta à questão 23 foi princípio inteligente do universo. E a resposta à questão 76 foi: são os seres inteligentes da criação. Então percebamos que a pergunta feita na questão 23 fala do elemento geral, de um elemento geral do universo, que é o espírito, e a questão 76 está se perguntando sobre a individualização desse princípio inteligente. É muito interessante isso. Por isso as duas palavras estão escritas de maneira diferente. Na questão 23, a palavra espírito está escrita com E minúsculo e na questão 76, escrita com E maiúsculo. Quando se utiliza o E maiúsculo, está se falando da individualidade chamada espírito, do ser chamado espírito. Quando se escreve ou se percebe E minúsculo, está se falando do elemento geral do universo chamado espírito, que os espíritos chamaram de princípio inteligente do universo. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. Qual definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. E qual é a chave para nós entendermos essa diferença entre a questão 23 e a questão 76, entre o princípio inteligente e o ser inteligente? Aí precisamos da questão 607A, questão 607A do Livro dos Espíritos. Vejamos, estou com o meu Livro dos Espíritos aqui, vamos lá na questão 607A, só preciso encontrar a 607. E depois vem a 607A. Veja o que Kardec pergunta. Vamos ver a pergunta em si, a questão 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde a estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase. E eles respondem: numa série de existências que precedem ao período que chamais humanidade.
Então quer dizer que o espírito alimenta-se de conhecimentos numa época, numa fase que antecede ao que nós chamamos de humanidade. Ok? Aí vamos observar a questão 607A, quando eles dizem, quando Kardec pergunta, assim poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Quando ele usa seres inferiores, é no aspecto de seres que não têm consciência da sua existência. Não é inferior no sentido pejorativo. Seres que não têm consciência da sua existência. Há seres que não têm consciência da sua existência? Sim. Os seres irracionais eles têm o senso de individualidade, mas eles não têm consciência da sua própria existência. Se um animal, por exemplo, se vir no espelho, ele não entenderá que ele é ele. Ele entenderá que há um animal ali, mas ele não percebe que é ele. Ele tem o senso de uma individualidade, mas ele não tem a consciência que aquela individualidade é ele. Então isso é consciência da existência. Por isso, em termos filosóficos, nós temos a essência, a existência. O que confere a essência é justamente a consciência da própria existência. Então, os animais irracionais, eles têm existência e individualidade, mas não têm consciência da individualidade. O ser humano tem existência e consciência da sua própria existência. Então, é um ser inteligente, ok? Então, veja o que diz aqui a questão 607A do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou, então, se a alma seria aquele princípio inteligente. Eles disseram, já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres, ou seja, os seres irracionais, que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Agora com E maiúsculo. Veja, é de certo modo um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente se transforma, o espírito inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para o espírito o período da humanização e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, depois a juventude e finalmente a madureza. Então vejam, a resposta continua, mas o que nos interessa é esse ponto aqui. É esse ponto da questão 607A. Muitas pessoas têm uma dificuldade para entender o que é princípio inteligente do que é espírito. A diferença entre esses dois é que o princípio inteligente, ele não tem consciência. É como uma semente que não tem consciência, que traz em si todos os elementos de uma árvore. Se olharmos uma semente, ou melhor dizendo, olharmos uma árvore, a semente nunca foi árvore, ou melhor dizendo, a árvore nunca foi semente. A semente nunca será uma árvore. A semente se transforma e a árvore eclode. Então, o princípio inteligente tem todos os elementos estagiados, todos os elementos para que na transformação, na tomada de consciência, haja essa individualização e surja justamente a consciência. É um processo gradativo. Então vejamos, a questão 23 fala justamente desse elemento geral do universo, espírito com E minúsculo, que sofre uma transformação. Veja o que os espíritos disseram, questão 607A. Passa por uma transformação e se torna espírito com E maiúsculo. Ou seja, individualiza-se tomando consciência dessa individualidade. E aí dizem os espíritos nessa questão 607A, toma consciência do seu futuro.
e responde pelos seus atos. Até o primeiro momento não há consciência, não havendo a consciência, não há a aplicação de uma lei de causa e efeito no aspecto de responsabilização, de autorresponsabilização. A partir do momento que vem a tomada de consciência, percebe-se ou instaura-se, começa a responsabilidade pelos seus próprios atos. É isso que nós vemos no aspecto simbólico, lá do Gênesis bíblico. Lá do Gênesis bíblico, quando fala da árvore da ciência do bem e do mal, quando fala do não comer da árvore da ciência do bem e do mal, quando fala do comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, quando fala que os seus olhos se abriram e se viram nus, ou seja, Adão e Eva, que são figuras parabólicas, são elementos de uma parábola, Adão e Eva se viram nus, ou seja, tomaram consciência. Por isso era a árvore da ciência do bem e do mal. O que é ciência? Conhecimento. Conhecimento do bem e do mal. E o que era essa árvore do conhecimento do bem e do mal? A consciência. É na consciência que entendemos o bem e o mal, é o adequado, o não adequado, o conveniente, o não conveniente, esses aspectos dicotômicos da estrutura moral. Então veja que no simbolismo gênico, lá do Gênesis bíblico, nós temos o mesmo elemento que os Espíritos trouxeram. Lá no Gênesis bíblico, nós temos a questão 23, temos a questão 76 e temos a questão 607A, quando mostra a transformação. Lá na parábola da criação, a transformação se deu no comer de um fruto, mas o fruto da ciência do bem e do mal. E quando eles comeram, surge uma voz no mundo espiritual que diz assim: eis que eles comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eis que agora eles são como um de nós, sabem o bem e o mal. Isso está lá escrito no Gênesis. Está lá nos capítulo 1, 2, 3, 4. 4 já é uma estrutura mais avançada, que fala da figura de Lameque e outros. Mas se olharmos o capítulo 1 e 2, nós perceberemos claramente isso. Então lá está escrito: eis que eles comeram do fruto da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal. Agora eles são como um de nós, sabem o bem e o mal. Sabem o bem e o mal. Então ali está mostrando essa transformação. Então é preciso que nós entendamos que nenhum de nós fomos criados acabados, prontos. Todos nós, espíritos, fomos criados na eternidade do tempo, já que Deus jamais cessou de criar. Na eternidade do tempo, nós somos criados e vamos desenvolvendo por automatismos evolutivos até o momento em que temos essa transformação do princípio inteligente em espírito, questão 607A do Livro dos Espíritos. Tomamos consciência da nossa existência, respondemos pelos nossos atos. Veja que coisa interessante. Porque se nós fôssemos criados prontos, já sabendo de tudo, qual o mérito nós teríamos na evolução? Como evoluir se já criados acabados? Então, justamente aí está a condição, está a presença divina. E aqui abro um outro parêntese, para nós agora analisarmos a questão 76 e a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Para estudarmos os Espíritos, nós precisamos entender a questão 23, a questão 76, a questão 607A e também a questão número 1. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, todos os espíritas sabem de cor, que é Deus, princípio, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Que é Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Questão 76, que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. Percebamos agora uma semelhança nessas duas questões. Questão número 1, questão 76. Que palavra ou quais palavras se assemelham nessas duas respostas? Na questão número 1, nós temos a palavra inteligência, o substantivo. Inteligência, Deus é a inteligência suprema do universo. Na questão 76, nós temos a ideia de inteligência, porém, na forma adjetiva.
a inteligência está adjetivada, ou seja, o adjetivo inteligente. Então vejamos na 76, são os seres inteligentes da criação. Substantivo, Deus, questão número 1, a inteligência suprema do universo. Inteligência substantiva, é a palavra substantivo. E inteligente, palavra adjetivo. Então o que nós temos nessas duas questões? Na questão número 1, inteligência substantivo, é a essência. Na questão 76, inteligentes, adjetivo, temos a derivação desse substantivo, dessa inteligência. Temos, por assim dizer, a qualidade advinda dela. O que faz, então, com que nós percebamos que o espírito que nós somos, trazemos em forma de qualidade aquilo que em Deus é a própria essência. Veja que coisa interessante. O que é um adjetivo? Não estou falando aqui da função sintática. Adjetivo é aquilo que dá qualidade ao sujeito. Não é isso que eu estou falando. Adjetivo é sempre derivado de um substantivo. Adjetivo é uma forma de aplicabilidade de características de um substantivo. Por exemplo, maravilhoso é uma qualidade do substantivo maravilha. Bondoso é um adjetivo advindo do substantivo bondade. Justo é o adjetivo advindo da palavra justiça. Então veja, fulano é bondoso, quer dizer que ele tem característica da bondade. Então quando diz que o espírito é inteligente, quer dizer ele tem características da inteligência. Qual é a inteligência? Deus. Então todos nós trazemos em nós uma essência, um elemento da essência que é Deus. E isso nos leva de volta ao Gênesis bíblico, lá no versículo 27 do capítulo 1, lá do Gênesis bíblico, que é uma parábola. Mas o que está escrito nesse capítulo 27, nesse versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis, do Velho Testamento? E Deus criou o homem e mulher os criou, a sua imagem os criou, a sua semelhança os criou. Por isso dizem simbolicamente que o homem, o ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. Isso é simbólico, sem dúvida, mas quando olhamos as questões 1 e 76, nós percebemos claramente esse simbolismo. Deus é a inteligência, nós somos inteligentes. Deus é a inteligência, é a essência, é o substantivo. Nós carregamos a qualidade dessa essência como adjetivo. Somos seres inteligentes. Em Deus, inteligência é a perfeição. Em nós, sermos inteligentes, é a perfectibilidade. Perfectibilidade. Guardemos muito bem essa palavra. Perfectibilidade. O que é perfectibilidade? É a capacidade de se aperfeiçoar. Quando eu digo que algo é perfectível, eu estou dizendo que esse algo não é perfeito, não estou dizendo que ele não é perfeito, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que ele tem possibilidade de ser aperfeiçoado. Se eu digo que essa caneta é perfectível, quer dizer que ela pode ser aperfeiçoada. Então os espíritos não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, ou seja, somos passíveis de aperfeiçoamento. Nós nos aperfeiçoamos e só nos aperfeiçoamos porque trazemos um impulso evolutivo advindo de Deus. Olha que coisa interessante isso. Veja como o simbolismo, é um simbolismo lá no Gênesis. O Gênesis, nesse aspecto, é uma parábola. E lá no Gênesis, essa parábola simbólica está dizendo que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, não no aspecto físico, mas quando olhamos essa questão 76 e a questão número 1 do Livro dos Espíritos, nós percebemos claramente que trazemos um impulso evolutivo. Por isso, todos os espíritos evoluiremos, todos nós evoluiremos, porque trazemos um impulso evolutivo. O impulso da perfeição, que é Deus em nós, é justamente esse pulsar da perfectibilidade. Então, nós não somos perfeitos, também não somos imperfeitos.
Porque Deus não criaria um ser imperfeito. A perfeição não gera a imperfeição. A imperfeição, vejamos o prefixo in. In quer dizer negação. Então, quando eu digo que sou imperfeito, eu estou dizendo que eu estou negando a minha perfectibilidade. Ou seja, eu estou negando a minha capacidade de evolução. Estou negando meu impulso evolutivo. E ao negar o impulso evolutivo, eu me faço imperfeito. Quer dizer, eu confronto, eu nego esse impulso evolutivo. Por isso que lá na questão 116 do Livro dos Espíritos, 116, fica claro que evoluir é da natureza espiritual. Kardec pergunta lá na questão 116, ou aqui na questão 116, ele pergunta: há espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? E eles respondem: não, todos os espíritos evoluirão. Olhem a resposta dada pelos espíritos. Eles dizem que não ficaremos, não haverá espírito, não há espírito que fique permanentemente nas camadas inferiores da evolução. Todos evoluiremos. Por isso a gente pode dizer, didaticamente, que a evolução é um determinismo. Agora, o prazo, o período, a forma de evoluir, essa sim, depende da ação de cada pessoa. Aí eu sugiro a leitura da questão 122 do Livro dos Espíritos. 122. E já que está lendo a 122, leia também a 114. E já que está lendo a 114, leia também a 115. Por quê? Na questão 115, fica claro que nós, os espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Deus nos criou, por isso volto à questão 23, o princípio inteligente, a questão 76, o ser inteligente, a questão 607A do Livro dos Espíritos, a transformação do princípio inteligente em espírito, e essa é a palavra utilizada pelos espíritos nessa resposta da questão 607A. Eles, os espíritos, é que dizem: o princípio inteligente passa por uma transformação e se torna espírito. Isso não são palavras minhas. Isso são palavras dos Espíritos, está aqui na questão 607A do Livro dos Espíritos. E está muito claro, o princípio inteligente passa por uma transformação e se torna espírito. Então é importante nós percebermos isso. E aí então, nós percebemos, olhando a questão 115, olhando esse aspecto da questão 115, que somos criados simples e ignorantes, associamos a questão 115 à questão 122, e aí entenderemos a questão 116 do Livro dos Espíritos. A leitura do Livro dos Espíritos, ela não é cursiva, ela é relacional, correlacional. Nós precisamos ler as questões e ir correlacionando-as com outras questões. Então vejam, para facilitar, vamos ler a questão 115 do Livro dos Espíritos. Está aqui o livro. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. E eles respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ok? Sem saber. Todos tivemos a mesma característica de origem. Então, como alguns evoluem e outros não? Aí a questão 122, quando então pergunta: como podem espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter liberdade de escolher entre o bem e o mal? E eles respondem, aí continua a pergunta: há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho ou para o outro? E eles respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então é importante nós percebermos esse aspecto, que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. E eu sugiro a vocês
que leiam a questão 132 do livro O Consolador, que é um livro psicografado pelo Chico e escrito por Emmanuel. Lá na questão 132, Emmanuel, do livro O Consolador, Emmanuel vai fazer uma distinção entre determinismo e livre-arbítrio. E ele vai dizer que o determinismo impera nas camadas inferiores da evolução e o livre-arbítrio vai se ampliando à medida que o espírito toma consciência da sua própria existência. Isso está lá na questão 132 do livro Consolador. E sugiro que vejam lá no capítulo 3, versículo 2 do livro Gênesis do Velho Testamento. Porque aqui na resposta, os Espíritos nos mandaram ler a alegoria, a parábola da criação. Veja o que eles dizem aqui. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Então eles nos remetem ao Gênesis bíblico, e aí eu sugiro que leia o versículo 2 do capítulo 3 do Gênesis bíblico, para vocês perceberem o diálogo. Óbvio, é uma parábola, então é um diálogo inventado, mas uma parábola. É o diálogo entre Eva e a serpente, que é importante entender o simbolismo do diálogo. Leia o versículo 7 desse capítulo 3 também, sobre aquela questão do estar nu. Então lá, versículo 7, capítulo 3, também temos o versículo 5 do mesmo capítulo 3, o versículo 22 do mesmo capítulo 3, leiam todos esses versículos, leiam o capítulo 3 e vocês perceberão esse aspecto de conhecer o bem e o mal, de tomar consciência. Volto a dizer, o Gênesis bíblico, esse capítulo 3, ele é simbólico, ele é alegórico, ele não é um fato, a serpente não falava, é uma alegoria. É uma parábola, e toda parábola traz um ensinamento nas entrelinhas, e é preciso que nós tenhamos olhos de ver, como disse o Cristo. Então, eu sugiro, leiam do capítulo 3 do Gênesis bíblico, do versículo 1 até, versículo 22, 23, 25. Leiam, que ali fica claro esse processo de transformação. Fica claríssimo esse processo de transformação. Mas volto a dizer, não se lê o livro dos Espíritos de maneira cursiva, como se fosse um livro de história, capítulo um depois do outro. É preciso ir e vir, é preciso fazer as amarrações entre as questões. É preciso perceber esses elementos todos. E falei da questão 114, por exemplo, os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E os Espíritos respondem, são os próprios Espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Vejam que beleza é esse estudo. Que coisa agradável quando nós vamos estudando sobre o Espírito, e com um detalhe muito importante, não precisamos sair do livro dos Espíritos. Não precisamos sair das questões do livro dos Espíritos. Nessas questões do livro dos Espíritos, nós já estudamos, já conseguimos entender claramente o que é o Espírito. A sua natureza, a sua origem, a sua destinação, porque estamos aqui temporariamente na Terra. É importante nós percebermos isso. Muitas pessoas querem comprar livros e mais livros grossos que falam dos Espíritos, e basta ler as questões do livro dos Espíritos. Ele não é só o primeiro livro, ele é o fundamento da doutrina espírita. É fundamento. Quaisquer outros livros escritos que se distanciem das respostas trazidas pelos Espíritos aqui no livro dos Espíritos são questionáveis. São questionáveis em termos de coerência doutrinária. Eu não vou chamar de pureza doutrinária, eu vou chamar de coerência doutrinária. Então vejamos quão importante é ler e estudar as questões do livro dos Espíritos. Daí a um tempo, já faz um bom tempo, eu fiz um estudo do livro dos Espíritos, analisamos todo o livro dos Espíritos em várias reuniões, mais de um ano de reuniões virtuais, que vocês podem conferir no meu canal do YouTube. Infelizmente eu não pus em playlist, na época eu não sabia fazer isso, não pus em playlist, então acaba que ficaram estudos esparsos, mas estão lá, mas é só seguir pela ordem de data que está na ordem que foi estudada. Então é importante nós estudarmos isso. E voltemos então, lá na questão 76 foi dito
que os espíritos somos os seres inteligentes da criação. E aí na questão 77 diz assim: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade, por isso chamados filhos de Deus? Olha a resposta que os espíritos dão. Eles dão a resposta assim, com alta exclamação: meu Deus! Começam a resposta assim, os espíritos dizendo: meu Deus! Os espíritos são obra sua, exatamente como um homem faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, não o próprio homem. Ou seja, os espíritos são obras de Deus, não são o Deus. Sabes que o homem, quando faz alguma coisa bela e útil, chama-lhe de filha, chama de sua criação. Pois bem, o mesmo se dá em relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos sua obra. Então, os espíritos não são Deus, não somos Deus, óbvio, né? Então, é importante perceber isso. E o outro ponto interessante que eu sugiro é a questão 79, que tem a ver com a questão 607A, quando pergunta-se: visto que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, questão 27 do Livro dos Espíritos, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Aí os espíritos começam a resposta com uma palavra, né, que vai assim, poderia ser só ela, né, é um advérbio, poderia ser só ela, evidentemente, ou seja, evidentemente que o espírito é a transformação do princípio inteligente, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa transformação é que são desconhecidos pelos espíritos. E aqui eu faço um ponto, vou até grifar essa palavra são desconhecidos, porque um dia eu posso precisar. Bom, se a minha caneta escrevesse, né? Ela não está escrevendo. Mas vejamos, aqui eles dizem que essa transformação de princípio inteligente para espírito que é desconhecida. Então eles dizem, a época e o modo dessa transformação é que são desconhecidos. A mesma coisa está na questão 607A. Quando eles falam do princípio inteligente, eles dizem assim, que estáis longe de conhecer. Ou seja, nós não sabemos como efetivamente se deu ou se dá essa transformação. Nós sabemos que há a transformação, mas não sabemos como se dá. E quem diz isso são os espíritos, nessa questão 79, e são os espíritos que também dizem a mesma coisa lá na questão 607A. Então veja, eles dizem a época e o modo nos são desconhecidos. E dá para entender isso, porque na questão seguinte, na 80, nos traz um elemento que nos permite compreender essa expressão, essa frase dita pelos espíritos na questão 79. Vejam, a questão 80, a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Olha que pergunta interessante. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? E os espíritos responderam, é permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar. Aí aqui então vem um ponto interessantíssimo. Porque para entender essa questão, dizendo é permanente a criação dos espíritos e Deus jamais deixou de criar, nós temos que entender a questão número 13 do Livro dos Espíritos. A questão número 13 que fala dos atributos da divindade. E nessa questão número 13, um dos atributos é que Deus é eterno. O que é eterno? Não tem começo, não tem fim. Isso é que é eterno. Não tem começo e não tem fim. Se Deus não tem começo, então não existe uma origem dos tempos. Porque o próprio tempo se perde na eternidade. Deus é eterno e Deus jamais deixou de criar. Os espíritos têm um momento que foram criados, mas a criação é eterna. Veja, o ato de criar é eterno porque Deus é eterno e Deus jamais deixou de criar. Se Deus jamais deixou de criar, a criação é eterna. Por isso os espíritos dizerem na questão anterior,
a época e o modo dessa transformação, dessa formação dos espíritos, é que nos são desconhecidos. Por que são desconhecidos? Porque se perde na própria eternidade de Deus. Então, quando diz assim, teve um momento que Deus criou os espíritos. Sim, teve, tem e terá momentos que Deus criou. Então, cada espírito teve um momento de ser criado. Mas o processo de criação é eterno. E isso aqui, inclusive, responde a algumas pessoas que tentam usar um sofisma, uma inverdade muito comum, dizendo assim, mas se há reencarnação, por que a população da Terra cresce se são os mesmos espíritos que voltam? Essa é a pergunta mais infantil, mais pueril que eu conheço. Por quê? Porque a criação é eterna, Deus sempre criou espíritos, o que não falta são espíritos para encarnar em diversos orbes, em diversos planetas desse universo infinito. Então é importante nós percebermos, quando se fala em Deus, se fala em algo que vai além da nossa concepção. Quando se fala em Deus, fala-se em algo que está muito além da nossa capacidade intelectiva. Está se falando da eternidade. Nós já temos dificuldade para entender a imortalidade, que é um tema que vamos falar num outro domingo. No outro encontro. Vejam, imortalidade já é difícil, dizer que algo nunca acabará já é difícil. Agora, dizer que algo nunca começou e nunca acabará e existe é muito mais difícil. Deus existe desde sempre. Olha que dificuldade para entender isso. Deus é eterno, Ele é o incriado, Ele não criou, ele não foi criado, Ele criou. Mas como assim? O que existia antes dele? Ele. E antes desse ele, antes dele, ele de novo? Perceberam o quão é difícil entender isso? O quão é difícil nós entendermos coisas materiais. Quando falamos, por exemplo, que o universo é infinito, olha que dificuldade que é para entender. Como assim infinito? Uma hora ele acaba. Não, mas e o que é que ele acaba? Tem uma parede que encerra o universo, e depois dessa parede tem o quê? Não tem nada, mas nada não existe. Não, é a própria parede, então a parede não tem fim, então a parede é o universo. E estamos falando de matéria. E se isso já é difícil de entender, como nós entenderemos a ideia da eternidade, de algo eterno? Então esse ponto é importante. Os Espíritos dizerem que Deus jamais deixou de criar. Cada um de nós tivemos uma data. Nem sabemos precisar, mas tivemos. Mas o ato de criar, não. O ato de criar é eterno. Desde que Deus é Deus, Ele cria. Agora, Deus é Deus desde sempre. Então, desde sempre se criam espíritos. Ou se cria espíritos. Percebemos? Então, percebamos a força dessa questão 80. E ela vem explicando por que os espíritos dizem na questão anterior, na 79, que a época e o modo da formação dos espíritos nos são desconhecidos. O que nos leva à questão número 10 do Livro dos Espíritos. Questão número 10, que pergunta se pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? Vejam a questão número 10, pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? E eles respondem não, pois é um sentido que lhes falta. Não é não de proibido, é não de impossível. Há uma impossibilidade fática. Não é proibido tentarmos entender a natureza íntima de Deus. Nós só não conseguiremos, porque estamos no momento em que a nossa inteligência está muito aquém, está totalmente distante para entender essa questão. Então, é importante nós trabalharmos e entendermos isso. A Renata de Assis diz aqui, eu gostaria que você falasse em um outro momento sobre evolução planetária. Renata, teremos um encontro para falar da evolução, porque evolução é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, mais à frente, em uma outra data, eu estou fazendo esses estudos aos domingos, então, num outro domingo, não no imediatamente posterior a esse, mas em algum domingo nós falaremos sobre evolução. Aí falaremos da evolução espiritual, da evolução material, da evolução planetária, tranquilamente, tá?
Bom, isso aqui só respondendo aqui o pessoal do Instagram que vez outra coloca alguma pergunta. Então entendemos isso? Que não houve cessação do processo de criação? Deus sempre cria. E aí vem uma outra questão, eu estou salpicando questões aqui. A questão 81, olha que interessante. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? É muito interessante isso aqui. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Ou seja, um espírito gera outro espírito, como um corpo gera outro corpo? Porque na estrutura biológica, na estrutura corporal, um corpo é gerado pela fusão gametogênica, ou seja, pelo encontro de dois gametas, um masculino e feminino, gera um corpo. Então pode-se dizer que um corpo gera um corpo. Aliás, dois corpos geram um corpo. E aí a pergunta vem, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Ou seja, dois espíritos se ajustam para criar um outro? E os espíritos respondem, Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, diz o Espírito, ainda uma vez, a origem deles, dos espíritos, é um mistério. Então vejamos, a 81 e a 79 ficam bem claras quando percebemos a questão 80. Que na questão 80 vai dizer que a criação é permanente, ou seja, nos leva para a eternidade. Nos levando para a eternidade, como que um ser que foi criado numa época pode falar da eternidade? Aí é que é o ponto. Todos os espíritos, todos os espíritos, tivemos um período, uma data da nossa criação. E como que um ser criado pode entender o incriado? Por isso é o mistério no aspecto de não entendido, de oculto. Como que o ser criado, que somos nós, entenderemos o ser incriado, que é o que nos criou? Não há como a criatura entender o Criador. Deus é o incriado, nós somos criados por Ele, ou fomos criados por Ele. Como que o criado entenderá o não criado, o incriado, o não criado? Então, por isso a questão número 10. Mas há um espaço aberto, que é a questão número 11 do Livro dos Espíritos. Quando então se pergunta ali aos espíritos, poderá o homem um dia entender Deus? Poderá o homem um dia entender Deus? Que é a questão número 11. E os espíritos respondem, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem entenderá e verá Deus. Então haverá um dia que o espírito entenderá Deus? Haverá um dia, um momento em que a criatura entenderá o Criador? Sim. Quando essa criatura não mais estiver obscurecida pela matéria e pela sua perfeição, entenderá e verá Deus. Questão número 11. E é interessante isso, porque se nós olharmos bem essa questão número 11, vou até voltar a ela aqui, se olharmos bem essa questão número 11, nós veremos claramente isso. Olha, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Olha a palavra mistério na questão 81. Na questão 81, veja, Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Eu vou anotar aqui, questão número 11. Eu escrevo no meu livro, fica todo escrito. E vou lá no número 11, até vou escrever aqui, questão 81. Eu tinha esquecido de colocar isso. Esse mistério aqui está na questão 81 também. Agora, tem um outro ponto interessantíssimo, que eu sugiro que vocês leiam, que é o versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de João. Versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de João. O que está lá nesse conjunto de versículos? O 25 é a frase final, mas o que está lá nesse conjunto de versículos? Nós sabemos, e Jesus disse isso diversas vezes, do capítulo 14 até o capítulo 17, Jesus vem tratando essas ideias, capítulo 14 a 17 do Evangelho de João, Jesus vem trazendo essas ideias. E ele diz lá, tudo que pedirdes em meu nome,
eu intercederei por vós e o Pai vos atenderá. Veja, tudo que pedirdes em meu nome, eu intercederei por vós. Importante isso, gravemos isso. Frase de Jesus dizendo, tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu intercederei por vós. E ele vos atenderá. Só que nesse versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de João, nós temos uma frase, uma expressão belíssima. Diz assim Jesus, não ipsis verbis, é a forma que eu me lembro. Então vejam nesse versículo 25, ele diz assim, chegará o dia em que pedireis ao meu Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. O que Jesus está dizendo? Que vai chegar um momento na evolução, que pediremos a Deus diretamente, em nome do Cristo. E o Cristo disse, não mais intercederei por vós. Ele diz, não mais intercederei por vós, porque o Pai nos ama a todos. Ele está dizendo, olha, vai chegar um dia que vocês evoluirão, que vocês falarão direto com o Criador, como Ele fala direto com o Criador. Olha que interessante, isso é frase dele, isso não é minha. Versículo 25, capítulo 16 de João. Não vem os puristas chamados exegetas, teólogos. Isso é frase de Jesus, não venham dizer que sobre mim. Eu estou apenas dizendo o que Jesus disse. Estou dizendo novamente o que ele disse. Chegará o dia, chegará o tempo em que pedireis ao meu Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai nos ama a todos. Ou seja, o Pai é o mesmo. E o que está na questão número 11 do Livro dos Espíritos? O que está na questão número 11 do Livro dos Espíritos é justamente o que está no versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de João. E depois falam que a doutrina espírita não lida com os textos do Evangelho. Lógico que lida. E são afinizadíssimos. E afinados também. É muito difícil você não encontrar uma referência nos textos velhos ou neotestamentários lendo a questão do Livro dos Espíritos. Vejam que na questão 122 que nós falamos aqui, eles nos remeteram ao Gênesis bíblico. Na questão 115 e 116, melhor dizendo, também nos remeteram ao Gênesis bíblico. E aqui, nessa questão número 11, os Espíritos nos remetem ao versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de João. Vejam que coisa interessante. Quando se fala dessa evolução, questão 116, questão 122 do Livro dos Espíritos, o capítulo 3, do versículo 1 até o 26, 27, 28, por aí, do Gênesis bíblico, tem relação com a questão 122. Eu vou pedir uma licencinha aqui para a Leia me dar uma água aqui, que a minha garganta secou. Eu estou sem água aqui, eu vi que ela chegou aqui, eu vou pedir uma aguinha para ela aqui. Só um segundinho. Vai no bico da garrafa mesmo, viu? Então vejamos, a questão 122 e capítulo 3, versículos 1 a 25 do Gênesis bíblico se associam. A questão número 11 com o versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de João se associam. Olha que coisa belíssima que nós temos aqui. A questão 116 do Livro dos Espíritos com a questão 132 do Livro Consolador se associa. O belo que a gente encontra no estudo é essa possibilidade de correlacionar as passagens. De correlacionar. E é isso que enriquece um estudo. Não precisa de determinismos, não precisa de determinações, basta ver as correlações. O que eu faço aqui não é apresentar o estudo, é apenas demonstrar a vocês as correlações. Tudo que eu estou falando aqui, os Espíritos estão dizendo nas respostas que eles deram às questões do Livro dos Espíritos.
E a gente vê algumas vezes algumas pessoas apresentando alguns estudos sem a mínima fundamentação doutrinária, sem a mínima fundamentação do Livro dos Espíritos. Vimos aqui na questão 81, por exemplo, que Deus cria os espíritos. E nós vemos algumas obras ditas espíritas que falam de um processo gestacional no mundo espiritual, contrariando frontalmente, diametralmente oposta à ideia trazida na questão 81 do Livro dos Espíritos. Então é isso. E aí vem a questão 82, quando se pergunta aos espíritos, é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Eles respondem, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Os espíritos começam respondendo a resposta, eles começam na resposta questionando como que nós queremos definir coisas no mundo espiritual para as quais não temos palavras. Não temos palavras ainda para definir aquilo que está no mundo espiritual. E o que eles disseram? Quando se perguntou, pode-se dizer, ou é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Antes de responder, eles disseram, como pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo talvez seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Bom, isso aqui essa resposta aqui, gente, desculpa, mas só essa resposta é uma aula. Só essa resposta dada pelos espíritos é uma aula. Vejam, eu vou lê-la novamente porque é importante, só isso aqui daria um estudo exclusivo sobre essa questão. Vamos voltar, questão 82, é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Que é uma palavra que nós usamos para referir aquilo que não é matéria? Isso é imaterial. Patrimônio imaterial da humanidade, não é isso que nós usamos para a cultura, por exemplo? Quando há o tombamento de um prédio, é um tombamento material. Quando se fala em reconhecer algo intelectual, cultural, se fala patrimônio imaterial. O jeito de fazer é um patrimônio imaterial. O queijo mineiro. O queijo mineiro, o jeito de fazer o queijo é um patrimônio imaterial. O jeito de se fazer algo é reconhecido como patrimônio imaterial. Então veja, usamos uma palavra bem clara para o nosso entendimento aqui. E os espíritos disseram, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Em outras palavras, eles nos disseram, vocês não têm linguagem, vocês não têm palavras para exprimir o que é o espírito. Mas para não ficar no vácuo, os espíritos disseram o seguinte, até para explicar melhor, eles disseram, um cego de nascença pode definir a luz? Quer dizer, como que ele vai definir a luz? Ele pode definir a luz como um outro sentido. Por exemplo, ele pode associar a luz ao calor. A luz é aquela coisa que esquenta a gente. Mas veja, ele partiu de um outro sentido que não explica ele partiria, desculpe-me, de um outro sentido que não explica claramente o que é a luz. Então os espíritos disseram a mesma coisa. Imaterial não é bem o termo, disseram eles. Vejam, imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Seria mais exato, quer dizer, ainda não é bem aí. Pois deve-se compreender que, sendo o espírito uma criação, ele há de ser alguma coisa. Então o espírito é alguma coisa, mas porque ele é criado. Ele não é o criador, ele é criado. E aí dizem, é a matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria tão sutil, e eles acrescentam, que não tem analogia para nós. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Por isso não se vê espíritos, a não ser os que têm essa capacidade de evidência, que é outra conversa. Quando nós falarmos sobre mediunidade, que é um outro princípio fundamental da doutrina espírita, falaremos sobre essa questão. Mas veja, salvo esses casos, não se vê espírito.
E aí, por último, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, a questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Veja, Kardec diz aqui que concorda que a criação é eterna, mas a criatura não. Aí os espíritos respondem, olha, há coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada. Em outras palavras, deram um puxãozinho de orelha aqui, né? Veja, há muitas coisas que não compreendeis porque vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para repelir-se. A criança não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Ou seja, as coisas nos são ensinadas gradativamente. Gradativamente vamos aprendendo. Então vejam esse finalzinho da frase da questão 83. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo quanto podemos dizer por enquanto. Agora, quanto tempo dura por enquanto? Não sei. Aqui a Kátia está perguntando qual o livro que está sendo estudado. Na verdade, nós não estamos estudando nenhum livro, Kátia. Hoje estamos falando nós estamos estudando os princípios fundamentais da doutrina espírita. E hoje estamos falando sobre o espírito. E nesse caso eu peguei o livro dos espíritos para nós estudarmos por ele. É só esse ponto, tá? E o meu livro dos espíritos, olha, ele está assim precisando de uma reencarnação, né? No caso aqui, uma nova encadernação. Ele está precisando. Mas é porque eu uso muito esse livro. Então é isso, Kátia. Nós não estamos estudando um livro, nós estamos estudando temas, e no caso de hoje, o tema espírito, eu me vali do livro dos espíritos, ok? E vamos parar por aqui, né? Nós temos uma limitação de tempo, já passei 6 minutos, então vamos parar por aqui hoje o estudo, que nós falamos sobre o espírito. Óbvio, tem mais coisas para falar, ou teríamos mais coisas para refletir, mas para o nosso estudo, esse estudo introdutório dos princípios fundamentais da doutrina espírita, eu creio já seja suficiente para entendermos, ok? E volto a dizer, estuda-se correlacionando as respostas, principalmente do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não foi feito assim, uma pergunta depois da outra e simplesmente de maneira cursiva, sucessiva, não. O Livro dos Espíritos nós temos que ir a uma questão, voltar a outra, correlacioná-las. Então, nessa conversa de hoje, nesse estudo de hoje, nós falamos do espírito e para isso nós trabalhamos com a questão 76, 79, 80, 81, 82, 83 do Livro dos Espíritos e correlacionamos essas questões com a questão 607A, com a questão 114, questão 115, questão 116, questão 122. Correlacionamos essas questões todas com o capítulo 3, versículos 1, até 25, do Gênesis bíblico, e ainda correlacionamos com o versículo 25, capítulo 16 do Evangelho de João. Então vejam quantos elementos foram correlacionados para conversarmos sobre o Espírito. E volto a dizer, não se estuda da noite para o dia. O estudo ele é cadenciado, ele precisa ser correlacionado. E aqui não sair do Livro dos Espíritos, senão naquilo que houve analogia com o Gênesis bíblico e o Evangelho de João. E também correlacionamos com a questão 132 do livro Consolador, de Emmanuel, para mostrar que na resposta dada por Emmanuel, ele não foge ao Livro dos Espíritos, como ele mesmo teria dito a Chico, né? O dia que eu me afastar de Kardec, fico com Kardec. É justamente isso. E lá na questão 132, nós temos a amarração dela na questão 122 do Livro dos Espíritos e também na questão 116. Então é muito interessante nós trabalharmos com essas correlações. Então, isso foi o que fizemos hoje. Agradeço a vocês pelo acompanhamento, pela paciência de estar aqui comigo nessa manhã de domingo. E no próximo domingo, na próxima semana,
nós falaremos sobre um quarto princípio, eu não estou colocando em ordem, sobre um quarto princípio, que é, vamos falar então, da comunicabilidade dos espíritos. Vamos falar no próximo encontro sobre mediunidade, sobre a comunicabilidade dos espíritos, que é um princípio fundamental da doutrina espírita. Muito obrigado a vocês, na minha forma mineira de agradecer, Deus lhes pague, e até domingo que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus, uma ótima semana, uma abençoada semana para todos nós.